Sim, diretamente, viu? Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Piotr. Muito boa tarde a todos. Olha, Catiúcia, ninguém, absolutamente ninguém, saiu aqui em defesa do presidente da Câmara, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Houve lamentos, dizendo que ele fazia um bom trabalho. Ontem, no final do dia, quando ele viu que as notícias seriam publicadas, ele pediu então audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Os dois se encontraram à noite. Me disseram aqui que logo depois da reunião era visível a cara de constrangimento dos dois. Ali nesse encontro foi definida a saída de Pedro Guimarães da presidência da Caixa Econômica Federal. Ele é muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, participou de várias ações do presidente, viajou no avião presidencial, no banco presidencial, esteve sempre com o presidente aqui em lives e em encontros até íntimos do presidente com familiares e era, portanto, um nome que constou até na possibilidade de ser vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro. Daí essa grande dificuldade do governo de lidar com esta situação. Pois bem, não houve defesa, mas a indicação do presidente Jair Bolsonaro que tinha que, de uma vez por todas, acabar com esse mal-estar e afastar Pedro Guimarães. O presidente foi informado, inclusive, que era para a proteção do próprio Pedro. Se houver a comprovação de que não houve assédio, de que não houve crime, aí ele voltaria à presidência da Caixa Econômica Federal. Eu conversei agora há pouco com a deputada Bia Kicis, que é ligada ao presidente Jair Bolsonaro, que fez as lamentações. O Pedro Guimarães fez um bom trabalho na frente da Caixa Econômica Federal. Ele levantou projetos considerados importantes. Hoje mesmo ele participou do último evento como presidente da Caixa Econômica, onde ele valorizou aí a posição dele de casado, fez homenagens à esposa e um projeto bom dele, a entrada da Caixa no agronegócio, o lançamento do Plano Safra, uma área dominada tradicionalmente pelo Banco do Brasil. E aí dizem os deputados que conversavam sobre isso, que uma coisa é o Pedro profissional, lançador de projetos importantes e ligado ao presidente Jair Bolsonaro. E outra é a acusação que é feita não por uma mulher, mas por várias mulheres, e isso provoca naturalmente a desconfiança e o dever do governo de afastar e investigar. Aí hoje o Pedro Guimarães ainda ajeitava lá a maneira como sair da Caixa Econômica Federal, foi quando Paulo Guedes sugeriu uma pessoa da sua confiança. A Daniela Marques é de confiança, braço direito do ministro Paulo Guedes e que se aproximou muito do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. Ela sempre está aqui no Palácio do Planalto e participou, inclusive, das lives presidenciais. Essas lives feitas aqui todas as quintas-feiras, elas são disputadíssimas. Só pessoas próximas ao presidente é que participam. E ela participou de pelo menos 3 lives aqui no Palácio do Planalto e sempre explicava ao presidente o que estava acontecendo em termos de competitividade, em termos de industrialização, enfim, ela fazia a ligação entre o Ministério da Economia e o Palácio do Planalto. O nome dela significa fortalecimento da equipe econômica. A presidência da Caixa Econômica Federal é um posto muito importante, tanto é assim que era disputadíssimos entre os partidos que apoiavam os governos anteriores. Os políticos disputavam presidência da Caixa Econômica a fogo e ferro, ou seja, um cargo importantíssimo. Já existe uma decisão aqui no Palácio do Planalto e ainda não há o comunicado oficial exatamente para definir o que vai acontecer a partir daí. Resumindo, eu diria o seguinte: ninguém defendeu o Pedro Guimarães, mas muitos disseram que ele vai deixar, sim, saudades no governo porque fez um bom trabalho. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu? Pois é, e é claro, né, Zé, que essas denúncias são muito delicadas, mas não dá para não pensar que essa polêmica chega em um momento próximo do período eleitoral e pode ser considerada também mais uma tentativa de atingir o governo com escândalos no alto escalão, né? Exatamente. Nós já estamos em campanha eleitoral, né?
Oficialmente, ainda não. A campanha só começa em julho, depois das convenções partidárias, né? Mas já existe uma campanha. E o grupo político, o grupo de imagem, já está de plantão, analisando todos os fatos e falas, principalmente que partem aqui do Palácio do Planalto. E aí eles se reuniram e levaram ao presidente Jair Bolsonaro exatamente esta impressão. Uma avaliação da posição do presidente Jair Bolsonaro entre o público feminino. Os eleitores mulheres são maioria no Brasil, né? E há uma rejeição maior ao presidente Jair Bolsonaro exatamente nesse setor, que beira a 60% segundo as últimas pesquisas. E há todo um esforço e planejamento do governo para melhorar o posicionamento do presidente neste público, o que poderia levar aí uma melhoria geral muito importante diante do público muito forte, muito grande entre os eleitores. E esse grupo, que já trabalha a eleição, foi ouvido, né? E já havia a decisão de troca da presidência da Caixa Econômica Federal, mas o debate era como fazê-lo, e é isso que está sendo decidido neste momento e deve ser anunciado nas próximas horas. Bom, só para fazer um complemento aí ao que disse o Zé Maria, do ponto de vista de reagir rápido a uma denúncia que é grave como essa, e claro, tem repercussão eleitoral, ainda mais nesse momento, como mencionou há pouco a Catiúcia, o governo, ao nomear uma mulher técnica, ou seja, que vem do Ministério da Economia, resolve em parte esse problema. Agora, o pior de tudo é a denúncia que não é investigada. E aí eu vou voltar a essa questão da estrutura da Caixa, de o porquê que essa investigação não ocorreu, sendo que o Bruno trazia a informação agora há pouco, né, Zé Maria, de que as funcionárias levaram a denúncia ao órgão da Caixa e antes essas investigações aconteciam e desta vez não houve celeridade ou não houve atenção devida. Porque nós temos duas questões aí que precisam ser analisadas. Se essa estrutura que deveria analisar essas denúncias das mulheres em relação ao assédio foi reduzida nesta gestão do Pedro Guimarães, a revelia, por exemplo, do que determina a lei das estatais ou do próprio governo, ou se isso já é uma determinação que está acontecendo em todas as outras empresas. Porque o Pedro é o presidente, vai sair, as funcionárias um dia vão se aposentar, mas a Caixa fica. E é importante saber qual a estrutura que tem hoje em relação a isso. E também tem um outro fato, que aí pode ganhar contornos políticos assim que a gente tiver mais detalhes. Essas denúncias foram feitas quando? E quanto tempo não aconteceu? E por que elas não foram a outros lugares também? Obviamente porque nós temos uma estrutura de uma denúncia séria. Porque o pior que pode acontecer para uma denúncia é não ser investigado. Porque aí fica a denúncia, você troca a denúncia pela não investigação. E não investigação é o denunciado e o não investigado. Não avança. E aí nós estamos falando de uma estrutura que vai permanecer. A Caixa vai continuar agora com o comando provavelmente da Daniela, uma mulher. Mas qual é exatamente a Caixa que vai ficar? Levando-se em conta que, por exemplo, essa estrutura não esteja funcionando a contento, segundo a reclamação das funcionárias. Mas é preciso também investigar isso. É mais ou menos por aí, né, Zé Maria? Porque a estatal vai continuar. Ô Piotr, eu fiz essa pergunta para várias parlamentares ali, aliadas do governo, claro, e eu ouvi, assim, que a Daniela está sendo indicada para a presidência da Caixa. Não é porque é mulher, não. Coincidiu. Dizem que é pela competência dela, pelo currículo e principalmente pela confiança. Ela adquiriu uma confiança muito grande junto ao presidente Jair Bolsonaro, já tinha junto ao ministro Paulo Guedes, e ela conquistou essa confiança e tem um bom currículo. Então, dizem que é uma confiança e não é porque é mulher que ela está chegando à presidência da Câmara da Caixa Econômica Federal. Piotr, sobre essa questão aí da atenção dos dirigentes de empresas, o compliance é uma moda internacional. Existem agora profissionais que cuidam exclusivamente disso e não se limita a termos econômicos, evitar qualquer insinuação e possibilidade de irregularidade, né? Isso da cadeia, o que estão dizendo. Então, toda grande empresa, as estatais não ficam fora, né? Tem que se cuidar contra corrupção, insinuação de corrupção e possibilidade de insinuação de corrupção. Veja bem, nós não estamos nem falando de corrupção, que isso aí já é o crime, mas a possibilidade e insinuação. Então, existem profissionais
em empresas que cuidam especificamente para evitar qualquer possibilidade. Da mesma forma, o assédio tem que ser protegido de todas as formas. Ou seja, todos os profissionais são orientados. Existem orientações em todas as empresas grandes sobre o relacionamento de chefe e funcionária, inclusive com regras de funcionamento em horas extras, em viagens e até possibilidade dos dois ficarem sozinhos na mesma sala, para se ter uma ideia de como há, sim, um cuidado muito especial nesses dois pontos, que andam juntos aí, esse cuidado que as empresas devem ter. Tanto a corrupção como assédio de todos os níveis. Assédio moral, assédio sexual e outros, assédio econômico, enfim. Os dois pontos estão aqui equivalentes e existem profissionais cuidando exclusivamente disso. Você tem razão, as empresas têm orientação e têm condutas especificadas sobre isso.